uma análise do futuro, né? Dos próximos 50 anos. O que é que nos espera? O povo hebreu, quando sai do Egito, pensou que viveria numa libertinagem, não é? Tanto que o Moisés se ausentou e o povo decidiu fazer um bezerro e adoraram, fizeram todo tipo de loucura que podiam fazer. Eles pensaram que se libertar de Faraó é viver num país sem regra. E Moisés, quando sai de lá do monte, traz as regras. Como devemos viver novamente. E eles ficaram um tanto quanto chateados porque achavam que liberdade significa fazer tudo que nós pretendemos, que nós quisermos fazer, sem limites. Mas a independência não é isso. A independência é viver sobre princípios de uma nação, sobre um acordo, sobre um pacto em que todos devem seguir e cumprir. E aqui, para o nosso país, o nosso maior problema está no cumprimento das regras do jogo previamente estabelecidas. 50 anos de independência, muita gente ainda tem dificuldade em seguir as regras do jogo que foram previamente estabelecidas. Muitas delas sem o consenso da maioria, mas são as nossas regras. E se nós temos essas regras, para que possamos ser uma nação de sucesso, devemos começar a obedecer às regras do jogo. Quais são essas regras dos jogos? As regras do jogo estão na Constituição. Devemos ser todos nós guardiões da Constituição. Não por capricho. Não devem existir pessoas superiores, pessoas mais importantes. De lembrar que o povo hebreu, quando saiu do Egito, Deus puniu todos aqueles que prevaricaram, inclusive Moisés pagou um pecado, pagou uma pena pelos seus pecados. Miriam pagou, ok? O próprio sacerdote, irmão de Moisés, também pagou. E uma geração completa pagou por todos os erros, por não cumprirem os pressupostos e os princípios previamente estabelecidos por Deus. E este exemplo pode ser trazido para o nosso país. Nós, infelizmente, temos a dificuldade de cumprir as regras que nós próprios estabelecemos. Algumas pessoas sentem-se mais importantes do que as outras e acham que estão acima da lei. Se comportam que nem os filhos do sacerdote, que achavam que por ser filhos do sacerdote podiam fazer o que bem entendiam dentro do templo e pagaram de uma forma muito pesada. Então, o novo pacto que nós temos que fazer como nação daqui para frente é: quais são as regras do jogo para os próximos 50 anos? O que deve acontecer com aqueles que desrespeitarem essas regras nos próximos 50 anos? Que tipo de crianças, que tipo de jovens nós queremos ter nos próximos 50 anos? Que tipo de país nós queremos ter? Okay? Nós precisamos debater isso. Precisamos debater, precisamos fazer uma nova projeção do nosso país em conjuntos. Né? Hoje somos mais capacitados do que há 50 anos atrás. Temos mais quadros, temos gente mais capacitada. E acredito que se nos unirmos, né, para construir um projeto de nação, poderemos fazer algo extraordinário, algo maravilhoso, algo muito forte para o nosso país. Também é um momento, nesses 50 anos, de abandonarmos as nossas vaidades. Angola é um país que infelizmente não se pode dar o luxo de escolher as pessoas por causa das cores partidárias. Não há quadro suficiente nos partidos políticos. Nós ainda devemos usar o princípio que as seleções de futebol usam. Embora há rivalidade entre o 1º de Agosto e o Petro, mas quando se fala da seleção nacional, vão os melhores jogadores. E os melhores jogadores poderão estar no Petro, no 1º de Agosto, no ASA. Então, temos que ter essa consciência. Nós somos um país que ainda não atingimos
a diversidade de quadro que países como Portugal, Estados Unidos têm. Nós somos limitados. E essa limitação faz com que escolher os nossos para decidirem os destinos do nosso país, muitas das vezes os nossos não são competentes. Então, para construir um país mais inclusivo, precisamos entender que somos um só povo, que nós somos todos irmãos. E nos próximos 50 anos, se nós percebemos isso, poderemos fazer uma grande diferença. Poderemos deixar um país melhor para as gerações futuras. E o nosso compromisso com o futuro é de nos prepararmos para todos os desafios que estão por vir. É de não nos tornarmos obsoletos, é de não sermos o gueto da história. Nós precisamos nos tornar uma potência econômica, uma potência cultural, numa potência política, militar, científica. Nós precisamos avançar para esses níveis. Precisamos, acima de tudo, por causa da nossa deslocalização geográfica, precisamos nos tornar no pulmão ou no coração da África. Não é? Precisamos ser um país que agrega valor para todos os países que estão na nossa região. E nós podemos fazer isso. Temos capacidades para tal. Apenas temos que entender que a união é que vai nos colocar neste caminho, nesta direção.